precisamos te ouvir. Sem a tua direção nós vamos errar. Sem o teu entendimento nós não vamos conseguir compreender o que o Senhor quer falar. Dai-nos entendimento espiritual para que essa palavra possa nos abençoar. Eu oro, meu Pai, colocando a minha boca à tua disposição, pedindo que o Senhor me use agora. O Senhor conhece essas pessoas, eu não conheço. O Senhor sabe quem está frio, quem está quente, quem está caído, quem está bem, quem está mal. Então fala pela minha boca agora e ajuda essas pessoas para que elas saiam daqui bem. Em nome de Jesus eu te peço. E se você crê que Deus vai falar com você, diga amém. Cada dia que se aproxima do fim, eu percebo a necessidade de falarmos mais sobre a volta de Jesus. Eu não estou exagerando quando eu falo que o que vem pela frente é muito pior do que tudo que nós estamos vendo. Eu não estou exagerando, não. Por mais que eu fale que vem bombas pela frente, que vem momentos cruéis para a humanidade, o que vem é muito mais forte, muito mais forte. Se você me perguntar, bispo, o que é que o senhor acha que está faltando para Jesus voltar? Para o Senhor Jesus voltar, o senhor acha que está faltando o quê? Pelo que eu conheço da palavra de Deus, para mim não está faltando mais nada. Mais nada. Olhe o que você acabou de ler. Olha só. O que você agora vai ler, né? Mateus 24, 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha aqui para mim, por favor. Geralmente quando acontece uma tragédia, é comparado ao que já aconteceu no passado e foi registrado. Todas as vezes que tem um terremoto forte, por exemplo, na Venezuela, eles estão comparando a um terremoto que já aconteceu de grande proporção há 100 anos atrás. Eles vão comparando. O que você acabou de ler é que no período da grande aflição, no período da grande tribulação, tudo que vai acontecer é maior, é mais forte do que o que já aconteceu desde a fundação do mundo. Hoje ainda se compara, mas o que vem pela frente não vai dar para comparar. Se você pegar as pesquisas, você vai ver que o número de terremotos que nós estamos tendo ultimamente, você vai ver que o número vem subindo assustadoramente. Os bombeiros que foram ajudar os resgates lá na Venezuela, quando eles voltarem, eles vão precisar passar por psicólogos para ver se eles podem voltar à atividade, porque o que eles estão vendo lá é triste. Viram famílias abraçadas, que morreram abraçados, porque o resgate não chegou. Famílias. Pessoas foram resgatadas sem braço, sem a perna. Lá na Venezuela, mesmo tendo casas, eles estão dormindo na rua, com medo da casa cair por causa dos terremotos que continuam tendo em proporção menor.
Eu não vejo na Venezuela o que aconteceu, só o terremoto como um sinal da volta de Jesus. Dizem que estão sumindo crianças, estão sequestrando crianças, aproveitando a situação e sequestrando crianças. Dizem que policiais foram presos, sabe por quê? Porque estavam roubando os pertences das pessoas no meio dos entulhos. Então você vê um terremoto forte como um sinal? Vejo. Mas eu vejo também a frieza do ser humano. No momento que deveria um ajudar o outro, a pessoa está pensando em ganhar, mesmo vendo as pessoas destruídas, sem nada, abaladas. Muitos perderam familiares, muitos estão na esperança, enquanto não achar o corpo, muitos estão na esperança de ainda estarem vivos. É triste o que aconteceu lá, muito triste. E eu fico pensando o que vem pela frente. Quando eu paro para pensar que na Europa teve países com 46 graus, eu fico pensando, meu Deus, o que é que vai ser da gente no verão aqui? Se lá, que não é acostumado com esse calor, que não chega a essa temperatura, agora chegou 46 graus, como é que vai ser o nosso verão? Agora você vai ver, quando acabar a Copa, todo mundo falando sem parar do El Niño. Estavam pensando em mudar horários de jogos da Copa por causa do calor. Teve praias nos Estados Unidos essa semana que foram fechadas por causa de uma bactéria que apareceu que come carne humana. Eu não vejo o mundo melhorando. Eu não vejo. Eu vejo o mundo piorando. Eu vejo a palavra de Deus se cumprindo. E o que vem pela frente é pior. Olha do que Deus quer nos livrar. Olha o calor que vem na grande tribulação. Abra aí em Apocalipse 16, 9. Último livro da Bíblia. Você não tem Bíblia? Olhe para o telão. Último livro da Bíblia. Deixa eu conferir aqui. Quando o quarto anjo derrama a taça, aqui no versículo 9, 16, 9 de Apocalipse. E os homens foram o quê? E os homens foram abrasados com grandes calores. Vou ler de novo. E os homens foram abrasados com o quê? Grandes calores. E se voltaram para Deus? Não. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem o quê? Glória. Olha para mim, por favor. Nunca eu tomei conhecimento que na Europa as pessoas brigaram por causa de um ar-condicionado. Mulheres brigando com outras por causa de um ar-condicionado, por causa de um ventilador. E já fala que essa quantidade enorme de ar-condicionados que estão sendo instalados vai resolver o problema para quem está dentro de casa, mas vai causar outro problema fora. Eu fico pensando, o que Deus quer? O que Deus quer? Deus quer que você seja dele, que você se resolva. Todos os seres humanos têm que se resolver. Enquanto o seu filho, a sua filha é criança, tudo bem, é inocente. Se morrer, está salva. Se o Senhor Jesus voltar, é criança, vai desaparecer. Por mais bonitinha, bacaninha, educadinha que seja sua filha, por mais educadinho, bonitinho que seja o seu filho, quando ele sair da idade da inocência, ele vai ter que se resolver. Ele vai ter que se arrepender dos pecados dele, ou então vai perecer eternamente.
Às vezes, Deus permite dores, lutas, problemas na nossa vida, só tentando usar esses problemas para nos despertar, querendo nos ver voltando ao primeiro amor, à primeira fé, à pureza, à inocência. Às vezes Deus permite lutas, problemas, só para nós não nos perdermos. Essa terra está entesourada para o fogo, diz a Bíblia. Em Isaías, estava lendo hoje, acho que é 24, alguma coisa, já falava que a terra ia cambalear. Ela está cambaleando. E Deus está avisando ao ser humano, avisando. Deus está avisando. Quando eu coloco o alarme para me acordar de manhã, todo dia eu coloco o alarme para me acordar, 6 horas da manhã, todo dia. Quando o alarme toca, eu sei que é hora de eu sair da minha cama. Quando Deus avisa, é para a pessoa sair do lugar que ela está, da vida errada que ela está, do pecado que ela está. Quando Deus avisa, é com um propósito de tirar a pessoa do lugar, de despertar, de ajudar, de tentar de alguma maneira salvar a pessoa enquanto há tempo. Tem gente que fica assim, mas ainda falta muita coisa para o Senhor Jesus voltar. Eu não vejo assim. E mais, as pessoas que já morreram, Jesus já voltou para elas. As pessoas que já morreram, não dá para fazer nada por elas, ou dá? Não tem condições de fazer mais nada por elas. Tinha o que fazer enquanto elas estavam aqui nesse mundo. Agora que elas não estão, não tem o que fazer. Agora elas vão prestar conta com Deus da vida que levaram aqui. Mas enquanto as pessoas estão vivas, nós estamos pregando o Evangelho. Essa palavra de 1 Pedro 4, abra aí por favor, 4:7. Diz assim, acharam? 1 Pedro 4:7, põe na tela também. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, 4:7, diz assim: e já está próximo o fim de quê? De todas as coisas. Portanto, sede o quê? Sóbrios e o quê? Vigiar em quê? Em oração. Olha para mim, por favor. Olha o que você leu. Se o fim está próximo, então eu tenho que andar como? Vigiando. Eu tenho que andar atento. Eu sei, eu já falei isso aqui, eu tenho consciência que eu sou chato. Mas o homem de Deus é chato mesmo. Porque ele está o tempo inteiro, olha, perdoa, olha, se batiza, olha, larga o pecado, olha, se conserta, olha, começa de novo, olha, não desista, olha, desenvolva a sua salvação, olha, vigia com isso, vigia com essa amizade, vigia na faculdade, vigia no trabalho, vigia com essa ansiedade com a vida sentimental, vigia com essa ansiedade de ficar rico, vigia. Ele é chato, porque ele está avisando, e o ser humano não gosta. Quando manhã falava comigo, eu achava ela chata, mas ela falava para o meu bem. O filho é assim. Quando o pai fala, a mãe fala, ele não gosta. Pô, minha mãe é chata, pô, meu pai é chato. Mas você acha que ele fala para quê? Por quê? Qual o motivo do pai falar? Cuidado com essa amizade, vigia, toma cuidado. Por que você acha? Ele quer seu mal? Você está pensando que Deus quer seu mal? Deus não quer seu mal. Deus quer seu bem. E Ele fez tudo o que estava ao alcance dEle para que ninguém fosse para o inferno. Só que tem uma coisa que Ele não vai fazer: decidir por nós. Essa responsabilidade
é pessoal. Quando você tem entendimento da palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão. Se você não tomar a decisão, se você ouvir o aviso de Deus, o toque da trombeta, se você ouvir o alerta de Deus e você não faz nada, você já está do lado errado. E você não vai poder culpar ninguém. E a igreja não é lugar de condenar ninguém. A igreja é lugar de nós pregarmos para darmos oportunidade a todos de salvação. A igreja não é lugar de condenação. Ninguém aqui está condenado. Ninguém. Se você me perguntar dessa história de Joel, desse livro, desses 3 livros tão pequenos e tão fortes, um versículo mais forte do outro, se você me perguntar um dos versículos que mais Deus falou comigo, foi o versículo 12 e o 13. Olha que forte, põe aqui para mim. Olha só. Ainda assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende de quê? Do mal. Olha aqui, ó, isso mexeu tanto comigo, porque tem gente me ouvindo agora que ela tem planos para fazer a coisa errada, e Deus sabe o que você está programado para fazer. Ainda assim, Deus está te chamando para não fazer a coisa errada e abraçar a sua salvação. Tem gente que vem no pecado, no erro, ainda assim, fazendo tudo errado. Deus está chamando ela para a salvação, ainda assim, agora. Não é para deixar para depois não, a salvação é agora, a salvação é hoje. A porta ainda está aberta. Mas o ser humano tem dificuldade para enxergar a oportunidade que está tendo de um Deus tão misericordioso, tão bom. Pessoal, até essas pessoas zombadoras, que ficam zombando, fica falando aí que Jesus vai voltar, fica falando aí do final do mundo, até essas pessoas, o Senhor Jesus disse que no final dos tempos elas iam aparecer. Até isso, Jesus deixou na Bíblia. Tem um versículo muito forte, né? Alguns versículos, né, que fala, 2 Pedro, muito forte sobre esse assunto. Pega aí para mim, 2 Pedro 3, versículo 2. Até nisso, o Senhor Jesus deixou claro o que aconteceria. 2 Pedro 3, versículo 2. No versículo 3, coloca a partir do 3. 2 Pedro 3, versículo 3. Põe aí na tela. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Cadê que Jesus até agora não voltou? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o quê? Os céus e a terra, que foi tirado da onde? Da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Você está vendo esquentando? Porque o mundo está separado, está guardado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não
retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham. O que é que Deus quer? Olha para mim, por favor. Essas pessoas que zombam acerca da volta do Senhor Jesus, na cabeça delas o mundo continua a mesma coisa. Se você não mudar a sua maneira de olhar para o que nós estamos vendo acontecer no mundo, você não vai vigiar. Se você não olhar para as notícias como avisos de Deus, porque eu estou vendo os noticiários como a Bíblia sem capa, e Deus está permitindo que chegue no mundo inteiro. A televisão, primeiro o rádio, há 106 anos atrás começou os programas de rádio. De 80 a 90 anos começou os programas de TV. Mas de 30 anos para cá, explodiu a internet. E hoje nós pregamos e tem pessoas do outro lado do mundo ouvindo a palavra. Deus está permitindo que as notícias cheguem rápidas, que as notícias cheguem no mundo inteiro, para que ninguém dê desculpas. Eu entendo que esses noticiários é a pregação da palavra de Deus. A minha maneira de enxergar o que está acontecendo no mundo me dá temor. Cada hora que eu recebo a notícia, eu fico assim: meu Deus, tenha misericórdia. Você viu semana passada a cor do céu na Venezuela? Ficou que cor? Vermelho. Estranho. O mundo está ficando cada dia mais estranho. Se você não mudar a sua maneira de olhar para o que está acontecendo, você vai pensar igual aos incrédulos. Não, está tudo do mesmo jeito. Mas você sabe que não está. Esses próximos 3 meses, nós vamos ter o El Niño, que está ganhando força. Que Deus tenha misericórdia da gente. 3 meses. Esses 3 próximos meses, nós vamos ter aí já consequências desse El Niño. Nós não sabemos o que vem aí. Uma coisa eu sei: ganha quem está focado na vida espiritual. Ganha, e ganha muito, quem está certo da sua salvação. Um companheiro meu esses dias atendeu uma pessoa, e essa pessoa, quando ele perguntou: já se batizou? Essa pessoa: o senhor sabe que esse negócio de se batizar é muito sério, e a gente tem que largar muita coisa, e eu não me batizei ainda, anos na igreja. Quer dizer, a pessoa sabe o que é certo, a pessoa sabe o que tem que largar, a pessoa sabe, mas não faz. Está pagando para ver, e vai ver, não bem, vai ver o mal. Porque um Deus que está chamando para a pessoa se arrepender, a pessoa está desprezando. Essa conta chega ou não chega? Essa conta chega. Muita gente já me perguntou: bispo, mas por que eu vivo 70 anos, 80 anos nesse mundo, 100 anos, e eu vou pagar eternamente no inferno? Porque você peca contra o eterno. Então a punição é eterna, mas também a salvação é eterna. Você peca contra o eterno, então a punição é eterna. Eu queria orar por você que precisa mudar a sua maneira de olhar para o que está acontecendo. Eu queria orar por você que um dia assumiu a fé em Jesus. Você assumiu, você se batizou, você se entregou, mas depois você olhou para trás. Depois você colocou sua alma em risco por causa de alguém que você se apaixonou. E você estava aqui em cima e começou a se relacionar com alguém que espiritualmente estava cá embaixo. E você desceu com tudo. Espero que você suba de novo, para você não perder a salvação por causa de ninguém.
Eu quero orar por você, que diz assim: bispo, eu já estive bem, mas hoje eu não sou mais o mesmo de antes. Já estive aqui em cima, estou aqui embaixo. Eu quero orar por você, que não tomou essa decisão, e você sabe que Deus está te chamando, há muito tempo. Mais uma vez, Deus está avisando e chamando você ao arrependimento. Fique em pé no seu lugar. Olha esse último versículo que nós lemos de 2 Pedro. No finalzinho ele diz assim, se não, olha só, que todos venham o quê? Arrepender-se. Deus só espera isso. Deus só quer isso. E se você diz: bispo, eu preciso disso. Eu sei que Deus está usando a sua boca e tentando me alertar, me ajudar. Eu preciso disso. Eu preciso me resolver. Eu não posso ficar aqui dentro da igreja perdendo tempo. Eu admiro, eu gosto, eu me sinto bem. A pergunta é: já se arrependeu? Já largou o pecado? Já tem certeza da salvação? Se tem dúvida, se tem alguma coisa ainda para ser resolvida em você, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Procure um lugar aqui na frente, diante do altar, para que você possa se resolver. Eu não posso resolver seu problema. Eu não posso. Ninguém pode resolver seu problema. Sua mulher não pode, seu marido não pode, sua mãe não pode. Isso é um problema seu. Todo ser humano tem que se resolver. E se você quiser, vem aqui na frente, fazendo dessa canção a sua oração. Nos abençoe. Que essa palavra nos direcione para a tua glória. Amém. Hoje eu quero falar sobre a fé que agrada a Deus. A fé que realmente muda a situação. A Bíblia diz assim: quando o Senhor trouxe, quem não tem a Bíblia acompanha o telão. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem? Como os que sonham. Olha para mim, por favor. Estava tudo destruído em Jerusalém. A Babilônia tinha invadido. O povo tinha sido levado para a Babilônia. Eles estavam cativos da Babilônia. Era, humanamente falando, impossível eles voltarem para Sião. Sabe aquela situação impossível que só Deus pode resolver? Olha o que você leu: o Senhor. Quem foi que fez? O Senhor. Olha o que você leu: quando o Senhor trouxe. O Senhor. Olha aqui para mim. Tem situações que só Deus resolve. Tem lugares que você só vai entrar se Deus abrir a porta. Você pode buscar ajuda de quem quiser, se Deus não abrir a porta, você não entra. Tem negócios que se Deus não colocar a mão, você não fecha. Você pode se matar com a força do seu braço. Tem problemas que você não resolve na força do braço. Tem embaraços na vida que só Deus desembaraça. A situação era de miséria em Jerusalém. Eles estavam na miséria, não tinha nada, estava tudo destruído. Sabe aquela pessoa que acabou tudo e humanamente falando é impossível se levantar? Eles estavam nessa situação. Mas Deus é Deus do impossível. Deus faz o impossível. Deus é Deus do impossível. E quando você crê em Deus, você tem que crer no milagre. Tem situações que só um milagre salva, mas Deus faz milagres. Tem situações que o homem não pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Eles estavam há muitos anos no cativeiro. Muitos anos. Numa situação muito feia. Mas Deus fez a promessa de tirar eles do cativeiro e trazer de volta para Sião.
Quando Deus tirou, eles ficaram como quem sonha. Sabe? Quando você fica admirado com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus fez, com aquela porta que Deus abriu, com aquela pessoa que Deus usou, com aquela maneira que Deus resolveu o problema, que você ficou, meu Deus, parecia impossível. Meu Deus, como é que pode? Meu Deus, parece que eu estou sonhando nessa casa, nesse carro, sabe, com esse movimento, com essa clientela. Sabe, quando Deus faz, quando Ele restaura, quando Ele muda tudo. Eles estavam como quem sonha, como quem diz, só Deus poderia ter feito isso. Eles estavam em êxtase, eles estavam maravilhados, porque Deus tinha tirado eles do cativeiro. Vamos continuar, versículo 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de quê? De riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez quem? O Senhor. Olha para mim, por favor. Aí eram os inimigos vendo a vitória deles. Sabia que tem gente que não gosta de dar testemunho? Ela não gosta de aparecer, ela não gosta de dar testemunho. Sabe por que ela dá? Porque Deus pede, porque vai ajudar outras pessoas. Primeiro Deus te abençoa, depois os outros falam do seu testemunho. Primeiro Deus te honra, e depois as pessoas comentam que foi Deus que abençoou você. Olha o que você leu. Coloca de novo o versículo 2. Olha o que você leu. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. É isso, olha para mim, é isso que a sua família tem que fazer. Pô, Deus está abençoando meu filho nessa igreja. Pô, Deus está abençoando minha esposa, meu marido. As pessoas têm que falar isso. Pô, Deus está abençoando os vizinhos, tem que falar, pô, olha como Deus está abençoando essa pessoa, a casa era mais velha, agora é mais bonita. Olha como Deus está abençoando, a família está restaurada. Olha como essa pessoa que era doente agora está saudável. Olha como Deus está abençoando. As nações, os gentios começaram a comentar. Como assim, bispo? Quem viu eles na pior, viram eles na melhor. Os que viram eles quebrados, viu eles se levantando. Os que viram eles chorando, viu eles sorrindo. Os que estão vendo você nessa luta, vão ver você contando vitórias. Porque Deus faz isso. Deus é poderoso. O resultado de quem se volta para Deus é isso. Se só Deus abre portas aonde você precisa entrar, se só Deus pode resolver os problemas que você está enfrentando, se só Deus pode tirar você do fundo do poço, então você tem que se apegar a quem? Você tem que se voltar para Ele, você tem que agradar a Ele, você tem que ser dele, você tem que se colocar por inteiro na mão dele. Ou Ele vai ser com você, ou você vai se arrebentar. Você tem que estar com Ele. Você não pode querer as bênçãos de Deus e não querer o abençoador que é Deus. Você tem que querer Deus. A guerra de Joel era justamente essa, que o povo se voltasse para Deus. A guerra é se voltar para Deus, porque quando a pessoa se volta mesmo para Deus, Ele honra, Ele abençoa, Ele dá motivo para você sorrir. Primeiro os outros falam, depois que Deus te abençoa, depois você mesmo. Olha o que Ele diz no 3: grandes coisas fez o Senhor. Por quem? Por nós, pelas quais estamos o quê? Alegres. É assim que Deus gosta de te ver. Deus não gosta de ver você triste, não, preocupado, sem dormir, desesperado, dependendo de A, de B ou de C. Deus quer te ver alegre. Agora, sabia que nos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, há quem tinha nascido na Babilônia e não tinha conhecido Sião ainda, só de ouvir falar. É bom ouvir pessoas dando testemunhos, é bom, mas é melhor ainda quando você dá. É bom quando você vê Deus na vida do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, mas é bom quando você conhece esse Deus. É bom ouvir falar de Deus, mas é muito melhor quando você experimenta esse Deus, e você pode. É bom, eu me alegro quando vejo os outros dando testemunhos, eu me alegro, e você deve se alegrar também,
mas você tem que ter sua experiência pessoal com Ele. Jó disse: eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Você tem que querer ter a sua experiência com Deus. Agora, olha o versículo 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, de onde? Do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Se sua Bíblia atualizada fala do Negueb, né? Olha para mim, para você entender o que significa isso. Eles tinham saído do cativeiro, mas eles queriam mais, porque Jerusalém estava destruída, Sião estava acabada. Tem coisas que Deus faz rápido, tem coisas que é um processo, tem uma luta. Mas quando você é uma pessoa de fé, você não aceita só algumas vitórias, você quer ter um testemunho completo, um testemunho que comece com salvação, com comunhão com Deus, mas também que se estenda para todas as áreas da sua vida, sentimental, financeira, familiar, física, porque prosperidade com Deus é em todas as áreas, sim ou não? Agora, essas correntes, essas águas do sul ou do Negueb, que fala na atualizada, era porque estava tudo seco. Quando essa água chegava, trazia vida, porque Deus faz o lugar seco florescer. Deus faz o lugar que não dá frutos começar a dar frutos. Deus faz o lugar que está dando prejuízo começar a dar lucros. Deus faz o lugar que está para fechar crescer tanto que dá condição de abrir outros lugares. Deus faz aonde a pessoa está fracassando ela começar a ter vitória. Deus é poderoso. Agora, para isso, olha o que diz o versículo seguinte, versículo 5. Os que vivem chorando vão arrebentar, não é não? Os que semeiam em quê? Em lágrimas, cegarão com quê? Com alegria. Olha para mim, por favor. Aqui não está dizendo que quem chora, Deus vai honrar. Olha o que você acabou de ler. Os que semeiam com lágrimas. Como assim, bispo? Olha aqui para mim, por favor. Quando você é uma pessoa de fé, você está lutando, chorando, mas você não para de semear. Você semeia com lágrimas, e suas lágrimas estão regando suas sementes, que vão florescer. Você sabe que vai dar frutos. Você sabe que o seu Deus honra. Ana estava chorando, mas estava orando, estava na fé, enfrentando ali os desaforos de Penina, a guerra, mas o Samuel dela nasceu. O Senhor Jesus chorou, mas não deixou de andar na direção da cruz. Os profetas choravam, mas não paravam de profetizar. Você está enfrentando lutas, continue semeando com lágrimas. Está uma guerra, estou chorando, estou gemendo, mas continue, porque Deus é com você. Você não pode parar, porque está difícil, porque está chorando, porque está complicado. Continua chorando, continua lutando, não pare. Mas uma hora você vai colher isso aí. Uma hora você colhe. Olha o que diz aqui, ó, versículo 6. Aquele que leva a preciosa o quê? Semente, parado, andando, e o quê? E chorando, voltará o quê? Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou feixes. Olha para mim, por favor. Ó, se você é uma pessoa de fé, as pessoas que te viram numa situação difícil vão te ver vencendo. Como assim, bispo? Viram Daniel entrando na cova dos leões, mas viram também ele saindo da cova honrado. Viram o Senhor Jesus na cruz, mas também viram ele ressuscitado. Viram várias pessoas do passado sendo humilhadas, mas viram elas sendo honradas. Viram o povo na Babilônia, mas viram eles voltando e reconstruindo Sião. Porque Deus faz isso quando nós não paramos, quando nós não desanimamos. As pessoas estão vendo você no sufoco,
Mas daqui a pouco vão estar vendo você chorando, mas não mais de tristeza, de alegria no seu testemunho. Amém? Continue, bispo, está uma guerra, bispo, está uma luta. Continue andando, chorando, semeando, porque não termina mal não, termina colhendo os seus feixes. Termina colhendo, porque Deus é justo, Deus é fiel. Quando você persevera na fé, chega a sua hora. Cedo ou tarde vai chegar a sua hora. Eu não sei se você está como quem sonha, em êxtase, porque você está sendo honrado por Deus. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se você está agora na época de chorar. Eu não sei se você está semeando com lágrimas. Eu não sei. Eu não sei se as pessoas estão vendo você mal ou estão vendo você bem. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se você continuar, vai terminar bem.